Olá amigos, vamos à nossa videoanálise dos índices Ibovespa e Dow Jones e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale, após o pregão desta quinta-feira, dia 17 de março. Começando aqui pelo Ibovespa, alta de 0,32% no dia. Essa alta para mim tem um sinal de fraqueza por parte dos compradores, porque bate na média móvel exponencial 13 períodos e perde força, volta a cair, se aproximando dos 66 mil pontos, o fechamento foi 66.215 pontos, cada vez mais o Ibov vai sendo pressionado pelos vendedores em cima dessa região de 66 mil pontos, dando indícios de que o cabo de força de compradores e vendedores está sendo um pouco mais forte para o lado dos vendedores, o cabo de guerra aí, que pode trazer o Ibov para os 64 mil pontos. Principalmente se fechar a semana abaixo dos 66 mil pontos, amplia a chance de buscar 64 mil pontos no curto prazo. Olhando outro ponto que não ficou bom para esse pregão, são 3 pontos. LAD apresentou divergência de baixa, Ibov subiu, impulsionado principalmente pelas principais ações do índice, a Vale que fechou com alta de 2,73%, Petro com alta de 1,08%, BVMF3 fechou com alta, então ativos que têm um peso grande no Ibov fecharam em alta, e isso proporcionou essa leve alta do índice, enquanto a maioria das ações que compõem o índice Bovespa chegaram a fechar em baixa. Então, esse é um sinal negativo. O segundo sinal negativo é outra divergência de baixa, só que agora através do clímax. Ibov sobe e o clímax continua caindo. Então, a gente tem um desfecho ruim desse pregão, apesar de ter fechado em alta. Pior ainda, fluxo do capital estrangeiro. Fluxo do capital estrangeiro, saída de 463 milhões de reais, apoiando ali uma queda do Ibov, mas observe que a saída já vai chegando nessa mínima nesse fundo aqui anterior. Esse fundo ali é de 1,742 e aqui nós temos aqui 1,739. Então, praticamente no mesmo ponto, apontando, isso se fosse representar o Ibov também nessa mesma região, seria dizer o Ibov na faixa dos 64.217 pontos. Então, esse é um sinal negativo. Então, juntando com o divergência de baixa, as divergências de baixa da LAD do clímax, temos um cenário negativo. Observe que a saída foi tão forte nesses últimos dias que estava positivo, o mês de março está negativo em quase 1 bilhão de reais. Olhando agora para o Dow Jones terminou o pregão em alta de 1,39%, mas tem resistência muito forte pela frente, abre chance de bater nessa resistência, que é de 11.856 a 11.900 pontos. Pode até arredondar ali para 11.900 pontos, que é a resistência proporcionada pela média de 11.888. Se gerar no G60, pegar aqui o gráfico de 60 minutos, se gerar no G60 um fechamento de uma hora de pregão abaixo, aqui principalmente de 11.715 pontos, será um sinal de nova queda para o Dow Jones para terminar a semana mal. Vamos aqui agora olhar as ações. Petrobras, PETR4. Petrobras fechou em alta de 1,08, como eu acabei de comentar quando eu estava falando do Ibovespa. Essa alta ainda está abaixo da média móvel exponencial, sem nenhuma alteração em relação ao que eu já comentei em cima desse ativo. Cheguei a comentar através do radar do mercado um possível fechamento que pode acontecer no gráfico intraday, que favoreceria o teste dos 28,52 para pensar em alguma operação de curtíssimo a curto prazo nessa ação, curto prazo principalmente, fechamento acima de 28,52. Aqui dentro fica um pouco mais complicada de fazer qualquer tipo de operação em cima desse papel. Vale 5 fechou em alta de 2,73%. Alta de 2,73%, chegando muito próximo da resistência de 46,03. Resistência que foi testada no pregão do dia 16, no pregão de ontem, 16/3, e não conseguiu ficar acima. Vamos ver se dessa vez consegue fechar aí na sexta acima de 46,03, forte indício de buscar os 47,19 até a média móvel que está justamente 47,21, mesmo valor praticamente. Próximas resistências para sexta-feira, 46,03 a 46,36 e tem outro em 46,43, que é um gap de baixa no intraday. Da mesma forma, a ação pode trazer também um repique de alta, mas qualquer operação em cima do ativo seria mais de day trade em cima da ação.
O retorno dela, o que é um pouco menos provável, mas não dá para descartar essa possibilidade, se voltar a bater nos R$44, gera compra nessa região, com o objetivo em 45, por volta de R$45,20 até R$45,30. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.